Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 14ª vez, dedicado ao mistério da morte, um dos 4 novíssimos, uma das verdades esquecidas na Igreja Católica. Os novíssimos são morte, juízo, inferno e paraíso. No primeiro bloco, nós introduzimos e já começamos a desdobrar o tema da morte enquanto transferência para a vida. Da vida para a vida, passando pela morte, se quisermos, passando da vida terrena para uma vida que não acabará jamais. Quando eu disse vida que não acabará jamais, eu estou supondo, para os que morreram na graça de Deus, a eternidade com Deus, o céu, o paraíso. Prévia purificação no purgatório ou não, mas disso vamos tratar bem mais para frente. E a morte é como transferência para a infelicidade que não mais vai acabar, que nunca mais terá fim, que é o inferno. Mas ainda não é o momento de tratarmos desta dolorosíssima e pavorosa realidade, a realidade do inferno. Morte, então, como transferência para a vida eterna, para a outra vida. Citamos e comentamos 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 17. E agora chegou a vez de nós buscarmos nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo argumentos para fundamentar essa afirmação tão bonita. Eu disse no primeiro bloco, com a ressurreição de Cristo, a morte que antes era tida como o fim de tudo, a visão do Sheol, do Hades, a mansão dos mortos, do Antigo Testamento, até o momento em que Israel adquire a fé na ressurreição do livro de Daniel, capítulo 12, primeiro e segundo dos Macabeus, os livros mais recentes do Antigo Testamento, quando Israel adquire a certeza, a fé na ressurreição da carne, realidade que vai ser desdobrada na própria pessoa, no próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que não somente prega sobre a ressurreição, mas Ele mesmo diz, eu sou a ressurreição, e Ele mesmo ressuscita primícias dos que adormeceram. Então, vamos buscar em nosso Senhor Jesus Cristo um fundamento nas suas palavras para a morte como transferência para a vida eterna. Trânsito, se nós quisermos, que aliás é uma palavra muito feliz para os padres da igreja. Trânsito de fulano de tal significa a morte. Trânsito do bem-aventurado, do mártir, do confessor, da virgem, trânsito de fulano, de beltrano, passagem. Transitou, passou, deslocou-se, deixou esta morada terrena para o Pai ou para prestar contas dos seus atos e assim por diante. João, capítulo 5, versículo 24. Palavras do próprio Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Aqui é preciso dizer, com toda a honestidade intelectual, que Jesus não está falando apenas da morte física. Porque ainda peregrinos nesta terra, nós podemos experimentar a morte da alma, mesmo estando vivos. Portanto, passamos da vida da graça para a morte, isto é, para o pecado mortal, mesmo ainda estando nessa terra. Nesse sentido, vida e morte têm um significado físico, de aventura terrena, e tem um significado de vida da graça.
Assim, já podemos experimentar a vida eterna aqui. Este é um dos sentidos, por favor, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se ele vivia nas trevas, se ele vivia no pecado, se ele já era um sério candidato ao fogo do inferno, ele pode, ouvindo a palavra do Senhor e crendo em Jesus, transitar do inferno que ele já está experimentando por estar vivendo em pecado mortal para a vida da graça. Nesse sentido, se aplica espiritualmente, aquilo que Jesus diz para o ladrão agonizante que lhe pediu: lembra-te quando estiveres de mim, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ora, esse paraíso na outra vida que Jesus promete dar para o ladrão que se arrependeu, nós já podemos experimentar esse paraíso já agora, aqui na terra. Como? Aqui está. Acabei de ler e vou repetir bem devagar para que não pare dúvida. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O verbo ter aqui está no presente do indicativo. Tem. Jesus não disse terá a vida eterna. Claro que terá a vida eterna. Se na hora derradeira, se no derradeiro instante, ele se encontrar na graça de Deus. Ele conservar essa vida eterna, que é a vida da graça, até o último instante de sua vida. Aí, a vida eterna que já começou aqui, que ele já experimentou aqui, vivendo na amizade e na intimidade com Cristo, ele desfrutará para sempre na outra vida. Então vejam que a frase de Jesus aqui, ela tem um duplo sentido. O sentido de eternidade na terra, eternidade no tempo, e o sentido de eternidade na outra vida. Porque Jesus aqui, muito feliz como sempre, diz: quem ouve minha palavra e crê. Jesus não disse quem ouvir, Jesus disse quem ouve. E quem crer. Aqui crer é C-R-E-T-I-O, crer. Não é crer. Quando você diz quem crer, está supondo um tempo futuro. Isto é, quem acreditar um dia, quem acreditar mais para frente. Mas aqui não. Aqui é quem crê. Terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Quem acredita agora tem a vida eterna. Então é presente para o verbo ouvir, presente para o verbo crer, presente para possuir a vida eterna, o verbo ter. Então, ouvir, crer e ter. Tudo no presente. Logo, é possível, perfeitamente possível, já desfrutar da eternidade agora. Viva na graça de Deus. Ouça com atenção, com piedade a palavra do Senhor. Creia naquele que o Pai enviou, que é Jesus, e você já tem a vida eterna agora. Mas não incorre na condenação. Perceberam o tempo do verbo? Jesus não disse não incorrerá na condenação. Claro que uma pessoa que no fim da vida, que não estiver na adesão, na fidelidade, na obediência, no cumprimento da palavra do Senhor, e se recusar a acreditar naquele que o Pai enviou, ele não terá a condenação. Mas já agora, não tem a condenação. Isto é, se Jesus o chamasse agora para prestar contas dos seus atos, ele não incorreria em condenação. Mas passou da morte à vida. Perceberam depois o verbo? Quem ouve, presente. Quem crê naquele que ele enviou, presente. Tem a vida eterna, presente. Não incorre na condenação, presente. Passou da morte à vida, passado. Olha a sabedoria de Jesus. Ou seja, se você no presente satisfizer essas exigências, você passou da morte para a vida. Então aqui nós temos algo espantoso.
A morte para o pecado faz com que você transite para a vida eterna, mesmo ainda estando no tempo. Então, você já passou da morte para a vida, da morte eterna, que se configura, que se consolida com o pecado mortal. Portanto, o inferno, tanto a vida eterna já começa aqui na Terra, como o inferno também já começa aqui na Terra. O inferno começa aqui na Terra com o pecado mortal, você passa da vida para a morte, e o céu também começa aqui na Terra quando você passa da vida de trevas para a vida da graça. Portanto, inferno, já agora, no pecado mortal, passou da vida para a morte. E vida da graça, você passou da morte para a vida. É uma sabedoria profunda de nosso Senhor Jesus Cristo falar de passagem. Vejam quantas possibilidades nós temos enquanto nos aventuramos aqui na Terra. Quantas oportunidades nós temos, boas e más. O que é uma oportunidade boa? A oportunidade de se arrepender, de aproveitar o seu tempo para estar diante do Senhor. Se você não mais o ouve, para ouvir a sua palavra com docilidade, não por mero interesse, mas com disposição, aquela disposição que Samuel diz: fala, Senhor, o teu servo escuta. Obedecer a tua palavra, cumprir os teus preceitos, tua palavra é uma luz, é um facho de luz para os meus passos, diz o Salmo 118. Ouvir tua palavra, crer em ti, Jesus, abrir o meu coração para ti, entregar-me a ti, renovar-me em ti pela força do teu Santo Espírito, para não incorrer em condenação e já ter a vida eterna agora. Essa é a passagem jubilosa, gozosa, que já podemos experimentar nesta vida. Tantas vezes queiramos. Mas existe uma outra passagem triste. A passagem da vida para a morte, por iniciativa nossa. Deus nem nos força a fazer uma passagem da morte para a vida, respeitará sempre nossa liberdade, como não permite que o demônio nos obrigue a passar da vida para a morte. Isso é uma decisão absolutamente nossa. Estamos terminando mais um programa, Luz da Vida, pela 14ª vez, dedicado ao tema da morte, o primeiro dos novíssimos, uma das verdades esquecidas. No próximo domingo, se Deus quiser, pela 15ª vez, trataremos desse argumento. A passagem da morte para a vida, a morte como passagem, como trânsito para uma realidade que jamais acabará. Boa semana! Até domingo, se Deus quiser.